Amados, o Espírito testifica, e Deus tem falado esses dias comigo, falou há uns 2 meses Deus vinha falando comigo constantemente. A igreja precisa ouvir sobre fé. Isso tem que ser logo, se apressem em falar sobre fé. Amém? Porque nós temos mesmo, irmãos, que entender uma coisa. Preste muita atenção a isso. Se fé, irmão, é a única maneira de vivermos as ricas bênçãos de Deus, então você precisa entender sobre fé e caminhar na vida em fé. Irmão, fé é tudo. A moeda do reino, vamos assim dizer, é fé, não é outra coisa. Não é o nosso choro, não é o nosso lamento, não é isso que faz as coisas acontecer. O que faz acontecer é a nossa fé. E fé, irmão, não é uma coisa difícil. Eu costumo dizer que as circunstâncias podem ser difíceis, mas o entender da fé e o praticar da fé não é difícil. E talvez, amados, por ser tão simples o que Jesus diz, o que a Bíblia diz sobre fé, algumas pessoas talvez procuram outros caminhos, pensam que o que vão fazer é que vai dar certo, mas o que vai dar certo, irmão, é o que Jesus disse. E Jesus disse que o beabá da fé é muito simples. Jesus, e antes de Jesus, a Bíblia já vinha dizendo que a fé começa por aquilo que a gente fala. E eu quero fazer uma pergunta boa para você. O que você falou hoje? O que você andou conversando hoje? Semana passada tivemos uma palavra poderosa, amados, que a palavra de Deus estava nos ensinando no livro de Tiago a respeito de nós não machucarmos a nossa fé. E você pode machucar a sua fé, ferir a sua fé e ela ficar sem funcionar se você não andar em amor. Ontem, quando nós estávamos terminando a escola, algum aluno fez uma abordagem. E na abordagem que esse aluno fez, eu digo, eu não posso terminar essa escola de modo nenhum. Eu não lembro qual foi a abordagem. Eu digo, nós vamos aprender isso agora definitivamente. Entende? Andar em amor. A fé que nós temos, o combustível dela é o amor. Eu não tenho tempo de ir lá agora, tá? Mas você é um leitor da Bíblia, você sabe. Então a palavra de Deus diz que a nossa fé, a fé que está dentro do nosso coração, que foi derramada no nosso coração, essa fé, ela atua ou ela funciona, ela se move pelo amor de Deus que foi derramado em nosso coração. Amém? Nós falamos a respeito disso, Tiago dizendo que com a boca nós louvamos e bendizemos a Deus e com a mesma boca nós amaldiçoamos os homens que são a semelhança de Deus. Lembram disso? A ministração está lá no YouTube, você pode ouvir de novo. E muitas pessoas não entendem isso e pensam que isso não tem nada a ver com fé. E muita gente está na igreja sem funcionar sua fé, vivendo debaixo de uma condenação mesmo, de uma doença, de enfermidade, de pobreza. Por quê? Porque fala mal dos outros. E as pessoas pensam, não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem tudo a ver, porque a Bíblia diz que o amor de Deus que está derramado em nosso coração, uma das características dele é o amor não faz mal ao próximo. Então, a gente estava falando que quando às vezes se traz o nome de alguém numa roda de crentes, se cita o nome de alguém do passado, às vezes, infelizmente. Então, assim, para evitar que os outros pequem, eu conhecendo a estrutura das pessoas, eu procuro nem falar quem eu vi. Aí eu vi alguém do passado, e quando se fala que vi alguém do passado, pela falta de andar na prática do amor, se traz à tona o quê? Se traz à tona aquele erro, ou aquelas deficiências que a pessoa tem, e às vezes deficiências segundo a vista da pessoa. Fulano é isso, não, fulano aquilo outro, isso é pecado, irmão. Isso não é andar em amor. Por isso eu te incentivo mesmo, largue a vida dos outros, treina. Quando você se pegar falando da vida dos outros, pare. Oh, meu Deus, eu estou treinando, me perdoe, pai, não vou fazer isso. Caça essas palavras malditas em nome de Jesus. Não se meta com a vida alheia. Sabe? Você citar o nome é tão chato citar o nome de alguém, quando cita o nome de alguém, pronto, se traz os pecados que a pessoa um dia praticou, aquilo que se acha que foi errado e tal. Não faça isso, porque Tiago está dizendo que o amaldiçoar é falar mal. É isso que Tiago está dizendo. Porque você não vai sair por aí xingando os outros de maldito, ou seja lá o quê, mas o amaldiçoar é falar mal dos outros. A qual todo o Novo Testamento condena isso. Ele diz mesmo, não faça isso, não faleis mal os uns dos outros. Porque quando você fala mal de alguém, você fere sua própria fé. Você não está ferindo a pessoa, você pode estar difamando ela, o que já não é bom.
mas você está ferindo a você mesmo, sua fé não funciona. Amados, se importar com a própria vida é santidade, amém? Tudo bem? Tudo bem? Outra coisa poderosa que nós fechamos semana passada, quem lembra das 3 regrinhas da fé? Diga, não reclame, não murmure, não fale mal de nada, nem de ninguém. Abra sua Bíblia comigo, eu tenho um tempo? Tenho. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 11. Diga, a fé vem pelo ouvir. Algumas pessoas, amados, gastam muito tempo em oração e você tem que ser bem maduro nisso que você vai ouvir. Eu vi pessoas gastando muitos anos de oração em um assunto e não avançaram para lugar nenhum. Por quê? Porque as coisas, nem tudo se resolve com oração. Eu vi muitas orações erradas e eu não estou falando de orações erradas criticando os outros, mas a partir do momento que você tem conhecimento. Bom, se você é um engenheiro, irmão, se você é um engenheiro e você chega numa construção em que uma pessoa que não tem experiência com alvenaria, concreto, ferro, essas coisas, é normal que como engenheiro você vai ter um momento crítico, sim ou não? A crítica, o que é a crítica? Não estou falando da crítica ruim, amado, estou falando da crítica de algo que é crítico. Por exemplo, você chega lá, tinha que usar um ferro 3/8, a pessoa botou aquele ferro fininho, aí você como experiente, você como engenheiro formado, diga formado, maduro, o que você vai dizer? Vai bater nas costas do cara e dizer, rapaz, que obra linda que você fez, rapaz, você pode colocar aí 2 toneladas aí nessa laje, você vai ficar horrorizado, você vai correr e vai dizer para ele, cara, tá errado, isso vai dar errado, esse negócio vai cair. Sim ou não? Vocês estão entendendo? Então, amado, quando nós crescemos na palavra de Deus, crescemos no conhecimento, a nossa crítica não é a crítica de destruir os outros, é a crítica normal, amado, que qualquer um faz. É a crítica de, isso é crítico. Isso é uma situação crítica. Então, amados, orar muito sem ter o conhecimento, o resultado não vem. Não vem resultado. E Deus, amado, Ele espera de nós um esforço nosso nessa palavra. Por que nós temos escola? Porque nós entendemos bem, amado, o que nós somos chamados. Quando Deus nos chamou, a todos nós que fazemos parte disso, Deus nos disse mesmo, lá na raiz, Deus disse, ensine o meu povo a minha palavra. Ensinar, porque Deus deseja que sejamos, que nós como igreja desfrutemos de suas bênçãos. Amém? Que salvemos a outros. Tudo bem? Então, gente, Hebreus capítulo 11, no versículo 1, você está pronto? Diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Amém? Se você procurar outras traduções, uma outra palavra você vai achar diferente, mas todas as traduções vão dizer a mesma coisa. Elas vão dizer assim, que a fé, de fato, é a certeza de uma coisa que eu estou esperando. E você precisa estar bem localizado nessa noite, porque eu não vou pregar heresia, não. Eu vou te pregar as 2 faces da fé. A Bíblia está dizendo, a fé é a certeza de algo que eu espero. Mas a gente costuma ouvir na igreja que a fé é para a... Vamos lá, a fé é para a... Agora, já. Mas existe 2 fases dessa fé. Existe uma fé que me localiza para o futuro. Amém? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Ora, a fé é a certeza de algo que eu estou esperando. Então nós podemos dizer que bem aí tem o quê? Esperança. E qual é a esperança que nós temos? Bom, a gente não tem tempo de ver toda a Bíblia, todo o Novo Testamento agora, mas o apóstolo Paulo conotou bem que nós temos a bendita esperança de quê? Da volta de Cristo, que resumindo é o quê? O arrebatamento. Isso é uma certeza. A fé é uma certeza das coisas que se esperam. Você está entendendo? Mas o que é que eu estou esperando? Eu estou esperando a cura divina. Diga errado. Diga errado. Vamos lá, igreja. Esperando a cura divina. Diga errado. Essa é a outra face da fé. Nós temos que entender a primeira fase. A primeira face da fé
esperando coisas futuras, coisas que estão ditas, que você está inserido, mas que você não pode adiantar essas coisas. Por exemplo, você pode adiantar a vinda de Jesus? Não, você não pode. Mas você tem certeza? Você tem certeza? Amém. Você tem certeza do arrebatamento? Amém. Você tem certeza do tribunal de Cristo? Você tem certeza do casamento da igreja com Cristo? Você tem certeza do milênio? Você vai estar lá no milênio? Ah, meu Deus do céu, tá caindo os amém. Misericórdia, Jesus, está amarrado. Você vai estar lá no milênio? Faça a escola, rapaz, se você entender essa coisa. Entendeu? Então, aí vai vir a eternidade, tanta coisa, amado. Todas essas coisas, amado, a fé está te dando uma face. A face de coisas que você tem esperança. Eu vou... E a esperança aqui no caso não é uma coisa ruim, é uma coisa positiva, porque essa esperança, essa conotação de fé está vindo, essa conotação de espera, de segurança, está vindo da fé. Amém? Então, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E o que é que eu estou esperando? Você precisa pensar. Porque se você disser, olha, tá vendo? Eu estou no caminho certo, porque a Bíblia está dizendo, a fé é a certeza das coisas que eu espero. Eu estou aqui mesmo esperando a minha cura. Diga errado. Errado. A cura não se espera. A cura não se espera. E você precisa entender isso, amado. Você é um crente, querido. Você é um crente. E a Bíblia exige de todo crente, sem exceção, que ele cresça e conheça a palavra. Porque, afinal de contas, como crente, amado, toda a tua vida depende do conhecimento dela. O plano e o propósito, as tuas bênçãos dependem do conhecimento dessa palavra. Então você percebe mesmo. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Diga para mim algumas coisas que nós esperamos. Diga o arrebatamento. Outra coisa que nós estamos esperando. Reino milenar de Jesus. Diga outra coisa que nós estamos esperando. As bodas do Cordeiro. Isso são coisas que você tem certeza e é oriunda da fé. Não é interessante que ele usou... Bom, eu estou usando essa linguagem, mas se toda linguagem que você vê vai dar nisso, tá? Não é interessante que ele mostra aqui as duas faces da fé? E ele coloca a esperança num lugar seguro. Essa é a nossa esperança. Amém? Nós dizemos pela fé que somos salvos, certo? Mas uma coisa interessante, nós temos aí esperança. Por quê? Porque haverá um dia que haverá a manifestação do que nós cremos. Isso é esperança. E a esperança aqui está bem colocada. Porque haverá um dia que você vai ter a manifestação da tua salvação. Quando? Quando você for arrebatado, estiver de frente com ele. Pronto, acabou. Aquilo que você esperou, que você lutou nessa vida, que você guardou, vai acontecer um dia essa manifestação. Está nas cartas, eu não tenho tempo de ler todas as cartas, até porque, amado, eu creio tanto que vocês lêem a Bíblia. Você foi chamado, amado, para ter conhecimento. Se você não tem conhecimento, amado, é com você. Isso vai te ser cobrado, amado. Isso vai te custar caro nessa vida e no mundo do porvir. Amém? Então, vocês entenderam a primeira parte? Sim ou não? Então, essas são as coisas, amado, que você espera da fé. É isso que você espera da fé. Arrebatamento. Você espera milênio. Eu penso nessas coisas com a maior alegria. Eu me vejo lá. A fé não é a visão do futuro? Sim ou não? Eu me vejo lá. Eu tenho um anseio pelo milênio. Meu Deus, como será esse negócio? Eu estarei lá. Jesus disse que vai acontecer. Eu estarei lá. Amém? Mas diga comigo, mas eu quero falar do agora. Então, ele diz as coisas que eu espero. Você já sabe o que você está esperando. Mas ele não disse só da espera de coisas garantidas. Ele disse também a respeito de a convicção de fatos. A convicção de fatos ou a convicção de acontecimentos ou de coisas que já aconteceram. Coisas essas que eu não vejo. Por exemplo,
Você viu a morte de Cristo? Quem viu a morte de Cristo? Você estava lá? Mas você crê que ela já aconteceu. E porque ela aconteceu e porque ele ressuscitou, eu costumo dizer que o caso não era só Cristo morrer, ele tinha que morrer e ressuscitar. Porque pela morte nós tínhamos o perdão do pecado, mas pela ressurreição nós tínhamos a justificação do pecado. Uma coisa era ser perdoado e outra coisa, mais além, era ser justificado do pecado ou ter sido tornado pelo sacrifício dele, pela batida do martelo de Deus, que eu sou inocente. Então hoje eu vivo diante de Deus sem culpa e nem condenação. Como se eu jamais tivesse pecado. Essa é a verdade. Diga, isso é uma verdade. Então é assim que funciona, amado. A esperança. A esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança. Uma coisa muito boa. Em resumo, fé. Sabe quem é que diz isso? O dicionário Oxford diz isso. Não é incrível? Está no abençoado, você vê. A expectativa, a espera, o aguardo. A parte B do versículo é o que estamos falando. Convicção de fatos ou acontecimentos. Acontecimentos são coisas no passado, aconteceram. Não há como mudar isso. Cristo fez a obra, ela está feita. E ele espera que pela fé, no agora, a gente desfrute, nós desfrutemos do que foi feito. Porque se para ser rico era preciso que um justo morresse, ele já fez isso. E já ressuscitou. Não só morreu, mas ressuscitou. Isso é agora. Amém? A fé é a convicção de fatos que se não veem. De coisas que já foram feitas, estão à nossa disposição. Isso não tem nada a ver com sentir. Isso tem a ver com meditar. Isso tem a ver com vida de oração. Para que isso cresça e se torne uma revelação dentro de você. Não é porque elas aconteceram, são verdades e estão à disposição que acontece com você. Existem pessoas que foram curadas, sequer sabem dizer qual foi o processo, o que aconteceu. Não, eu fui lá e aconteceu. Vai você também que vai acontecer, e aí a pessoa veio e não aconteceu nada. Então existem pessoas que tropeçam no poder de Deus. Nem sabem como aquilo aconteceu. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você domine a palavra. Afinal de contas, a mesma palavra diz que nós fomos chamados para ser obreiros que manejam bem a palavra. Todos nós fomos chamados para ser obreiros. Podemos ser pastores, podemos ser cantores, músicos na igreja, podemos ser diáconos, podemos ser o que for na igreja, mas a primeira chamada é: todos precisam ser obreiros versados na palavra e que não tenham do que se envergonhar, um bom testemunho. Amém? Então, uma das coisas que nós entendemos, por exemplo, algumas pessoas dizem, bem, um dia serei salvo. Mas ele não já morreu e ressuscitou? Então a salvação presente já está à tua disposição. O serei salvo é você que está pondo na conta. Porque por ele está feito. Só receba o presente. A salvação é chamada em Efésios, ela é chamada como dom. Não um dom como um dom espiritual, mas um dom, uma dádiva, um presente que ninguém podia dar. Deus deu e está à disposição da humanidade. Entende? Abra comigo sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, por favor. Vamos fazer o que Deus está guiando. 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 6, você achou aí? 2 Coríntios 6, no versículo 2. Vou pegar do versículo 1, tá bom? Ele diz assim, ó: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Eis agora, nesse exato momento, o tempo sobremodo oportuno, eis aí agora o dia da salvação. Qual é o dia que ele está falando? Agora. Ele está dizendo, o apóstolo está dizendo, nós cooperamos com Deus e agora estamos aqui
num tempo oportuno, num tempo de salvação. O tempo oportuno é o tempo agora, esse momento é o tempo da salvação para aquele que não é salvo. Então você perceba que isso é fé. Já aconteceu, convicção. Ele pega a certeza e diz, a certeza das coisas que se esperam. A certeza está apontando para coisas que nos está reservada no futuro. Mas a convicção aponta para coisas que foram feitas no passado que estão à disposição agora. Isso é muito sério. Fique de pé. Diga, veja com a pessoa ao seu lado. Você está entendendo alguma coisa ou que... Diga, você veio passear, foi? Aqui não é lugar de passeio, não. Diga aleluia. Diga, eu estou entendendo pelo Espírito de Deus que esse texto está me dizendo que a fé me garante que eu posso olhar para o futuro e descansar naquilo que está vindo para mim. Diga, a Bíblia está dizendo, Hebreus capítulo 11, versículo 1, primeira parte, as duas faces da fé. A primeira parte, eu aguardo no futuro, pela fé eu caminho para lá. Mas a parte B está falando de convicção. Convicção me faz olhar para trás e dizer, foi feito, é meu, agora eu possuo, não há como mudar. Diga, a fé fala e eu falo. Já diz a palavra de Deus, crie, por isso falei. Diga, não existe fé sem falar. Diga, fé quieta dentro do coração não vai funcionar. Jesus disse, é crendo com o coração, falando com a boca, e tudo que eu falar com a fé nesse coração vai acontecer. Algumas pessoas estão esperando Deus vir, e Deus está dizendo, eu estou esperando você liberar a sua fé, eu estou esperando você cooperar comigo. Sente-se um pouquinho, diga, rapaz. Diga a pessoa ao seu lado, antes da palavra, eu até te entendia. Andar doente, pobre, velho, choroso, depressivo. Mas agora, com essa palavra, vida nova. Oi. Outra coisa interessante que a convicção pode nos garantir. Você pode lembrar da palavra convicção e você pode parar um pouco e lembrar de mim. Convicção. Vou olhar para trás. Não é olhar para trás no sentido de retroceder. É olhar para trás no sentido de dizer, o que foi mesmo feito? E uma das coisas que não vai ser feito, por isso que você não pode dizer, bem, um dia eu serei curado. Você nunca será curado. Porque a certeza diz, pela certeza de fé você caminha para as coisas do futuro. Mas pela convicção você toma posse do que já foi feito. É simples assim. A cura é um fato já realizado, já aconteceu. Não esperamos a cura. Nós a temos pela fé. Não importa os sintomas, não importa o tempo que eu tenho que declarar, me firmar, eu viverei e não morrerei. E eu contarei todas as coisas que Deus disse a meu respeito. Amém? Vamos ver uma testemunha, 1 Pedro 2, 24. 1 Pedro 2, 24, vá lá. Veja isso. Veja que bênção. Está lá no Abençoados, você pode pegar esses versículos e começar a festejar, dançar. Não é porque você não pagou as contas hoje que você está no abismo. É sustentando a palavra na sua boca. Ei, meu pai cuida de mim.
Meu pai está provendo de um jeito ou de outro, Deus vai fazer. De um jeito ou de outro, essa conta está paga. Essa conta está paga pela convicção de fé. Essa conta está paga pela convicção de fé. Aleluia! Diga, Deus é muito bom. Diga, eu posso descansar. Então, amados, 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24. Diga, haha. Aleluia. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, ele carregou as nossas dores. O pessoal dá muita ênfase à cruz. Cruz, vamos à cruz. Já falei disso aqui, né? Acho que foi na escola que eu falei. Vamos à cruz. Oh, choremos aos pés da cruz. Ele não mandou chorar nos pés da cruz. Não foi a cruz que levou os teus pecados. Oh, que heresia. Presta atenção no texto. Ele levou os teus pecados no corpo dele. E a cruz foi o veículo para matá-lo. Para de glorificar a cruz. O que tem de gente que glorifica a cruz. Cruz, vamos à cruz. Não sei que cruz, que nem cruz não existe mais. Pergunta aí, e o que é que existe então, pregador? Pergunta aí, o que é que existe então, pregador? Leia a Bíblia debaixo da unção do Espírito Santo e você vai ver em Hebreus que Deus deu uma ordem para os crentes. Entrar em sua presença com confiança e ousadia ante o trono da graça para receber socorro em tempo oportuno. Ele não mandou ir para a cruz, ele disse, vá para o trono, ele está lá no trono. A cruz é um lugar de maldição, você vai achar socorro no lugar da maldição, já passou. Diga, passou. Ele carregou os nossos pecados, foi no corpo dele. O corpo dele estava pesado de pecado, mas tinha que matar ele. Como é que mata ele? Põe ele naquela cruz. Prega ele naquela cruz. Sangra ele naquela cruz. Detalhes que se a gente não presta atenção, fica rodando igual peão. Rapaz, não sei porque que as coisas não acontecem. Vou voltar para a cruz. Que cruz, rapaz? Diga, a cruz já passou. Está consumado. Diga, é para o trono. Diga, já foi. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas, está no passado. Portes aqui é convicção de fé. Quando tiver dúvida, convicção. O que é convicção mesmo? Olhar para trás. O que foi feito mesmo? Eu fui sarado. É ilegal essa doença. Ela não pode permanecer. Satanás, eu te resisto na autoridade do nome de Jesus. Isso não vai prevalecer. Mas isso não cai na tua cabeça. Isso requer mesmo Deus olhar do céu e ver você lá. Você tem paixão por isso. Você ama o que ele fez. Você diz o que ele fez o tempo todo. Você diz, sua fé começa a crescer. Uma convicção forte, poderosa, começa a tomar de conta de você. E você continua declarando aquilo que foi feito. Pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado. Mas os sintomas estão no corpo. Mas você não cede para os sintomas. Você não fala outra coisa. Você só fala aquilo que Deus disse que fez. Isso é convicção. Isso vai crescendo. Crescendo dentro de você de uma tal maneira. E como um copo que transborda e derrama, assim é a sua fé. Quando ela começar a transbordar, é certo que a cura vai se manifestar. Amém. Mas você precisa segurar firme, porque talvez você nunca andou nesse estilo de vida. Talvez todo o estilo de vida seu foi um estilo de vida de sentimento, de opressão do diabo. E talvez você não tenha passado de fases. Porque toda vez quando chega a hora de passar de fase, você está indo até bem, o diabo diz, vamos lá de novo, vamos pressionar outra vez, porque vai cair. E aí quando o diabo vem dizendo, não pagou a conta hoje, ao invés de ficar rindo, dançando, aí você sai daqui, ouve a palavra, passa por aquelas portas, não faz nada, nada acontece.
Porque fé é loucura para os que se perdem. Você não está perdido. Fé é loucura para quem se perde. Não é loucura para você, porque você é filho de Deus. Você é filho da fé. Você não é filho de círculo, você é filho da fé. Eu gosto muito quando o profeta Igor diz para as pessoas antes de orar: você está crendo em quê? Eu acho isso muito impressionante. Que localiza bem a pessoa e não perde tempo. Eu digo, está certíssimo, é desse jeito mesmo. Então eu também quero perguntar a você: você nesse momento crê em quê? Em que você crê? Então, irmão, convicção, diga convicção. Dá uma olhada assim para trás. Diga, convicção, dá uma olhada assim para trás. Diga comigo, convicção. Dá uma olhada assim para trás. E pergunta: o que foi feito mesmo? Fui sarado. Fui. Eu serei sarado, pastor. Diga, não. Já foi. É quando você se firma nisso. Satanás faz pressão e você se firma nisso. Está quase morrendo. Vai morrer, vai morrer. Ele vai morrer, ele vai morrer. E você lá suspirando: viverei. Viverei, Satanás. Viverei, Satanás. Você pode destruir as doenças. Deus é maravilhoso, nos deu a sua palavra para destruir as doenças, as manifestações do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E ele transportou isso para nós. Nós podemos destruir as obras do diabo. Nós podemos impor as mãos sobre uma pessoa e orar por ela, por cura, e ela ser curada. Mas Deus é tão maravilhoso. Deus pensou mesmo em tudo. Bem, vai haver igrejas que não vai ter uma pessoa usada em cura divina. Não vai ter esse dom em operação lá. Então, vou fazer mais, vou fazer uma coisa gloriosa, vou dar a minha palavra, porque você pode, com a palavra na sua boca, destruir qualquer coisa que o diabo está tentando contra você. Em autoridade, não mansinho, não como um gatinho, miau, miau, não, como um leão bravio, disposto a devorar a sua presa. Afinal de contas, foi Josué ou foi Caleb, não estou lembrado qual dos dois, mas acho que foi Caleb que disse: eia, subamos, porque certamente prevaleceremos e os devoraremos como pão. Isso é fé. Fé não é ficar pelos cantos na hora da pressão. Eu vou chorar, eu vou chorar. Pare de chorar, você passou a vida inteira chorando. Agora é hora de rir, não é hora mais nem de marchar, é hora de correr. Não, pastor, é porque você não entende. Você é que não entende. Você é que não entende. Chega de chorar. Lágrimas são emoções. Por isso que nós, pregadores de fé, somos tidos como pessoas insensíveis. Nossa, é muito insensível esses caras da fé. Nós somos insensíveis à incredulidade e a Satanás. Somos sensíveis ao Espírito Santo. Podemos até chorar, mas choramos em cima da nossa fé. Choramos, mas não damos gosto a Satanás, dizendo que estamos derrotados. Posso até chorar, porque tenho sentimentos, mas não falo dos sentimentos, falo da palavra. Diga, eu vou rir. Diga, eu vou rir. Diga, eu vou dançar. Então dance, 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 dance. Chegou o tempo de coisas milagrosas, novas. Aleluia. Diga, Deus é muito bom. Então, amados, outra coisa maravilhosa que Deus nos deu foi a prosperidade. Ah, um dia serei próspero. Não, eu sou. Obrigado, Pai. Os aviões me levam. Olha lá, ó. Os aviões me levam de um lugar a outro. Eu não inventei isso, Deus disse. Então Deus disse: bem, pegue o que eu lhe disse, põe na sua boca, para que isso se torne verdade. Irmão, não morra cedo. Não morra antes do tempo. Se você acha que é seguro só vir na igreja, nada resolve tua vida, nada resolve teus problemas.
O que resolve, irmão, tua vida é tu abrir esse livro. É tu procurar os líderes da igreja e dizer, rapaz, tem uma escola na igreja e eu quero participar dessa escola. Eu quero viver todas as coisas que Deus tem para mim. Irmão, não é o teu diploma. Não é o teu trabalho, o teu serviço público que te paga bem, que vai te levar a viver as promessas de Deus. Tu está muito enganado, irmão. Tu está muito seguro em dinheiro. O sistema pode quebrar. Diga, eu vou rir. Diga, diabo, eis aqui meus dentes. O que você vai fazer, irmão, quando você passar aquela porta ali hoje? Vai continuar vivendo a mesma vidinha de antes? De choro, de perturbação, de falar um monte de coisa errada? Ou você vai celebrar? A palavra de Deus vai te levar ao céu. A cura já foi feita, amados. Ela já nos pertence. Pedro está dizendo no Novo Testamento, nas cartas, dizendo, foi feito. Diga comigo, certeza é olhar pela fé para o futuro e saber o que está vindo para mim. Diga, mas convicção é olhar para trás e dizer, está feito, é meu, agora pertence a mim, é meu, ninguém pega. Então, Satanás, tire suas mãos do que é meu dinheiro. Posso levantar minhas mãos e estender o meu olhar com a fé. Diga, Jesus disse, a 30, a 60 e a 100 por um. Agora eu quero ver, onde está minha fé? A 30? A 60? Ou a 100 por um? Porque se ela for a 30, ela fala do Gama. Se ela for a 60, ela fala do Distrito Federal. Mas se ela for a 100, ela fala do planeta Terra. E eu posso dizer, em ousadia de fé, Satanás, tire as suas mãos da minha prosperidade, do meu dinheiro, em qualquer lugar do mundo. Dinheiro, venha a mim, em nome de Jesus. Essa unção que aqui está, ela está grande porque nós somos muitos. Já ultrapassamos a casa de 1000 pessoas. Quando cantamos é como um coral que está diante de Deus no céu. Por que você fala isso, pastor? Porque isso me persegue de dia e de noite. E eu falo da visão que está dentro de mim. Eu não vou falar de 50, eu vou falar de milhares. Bem disse Jó por esses dias, se eu não me engano, foi ontem na aula, ele falou a respeito de quando Deus olhou para o caos. Deus não falou do caos, Deus falou o que queria ver. Ele olhou para o caos e disse, eu quero uma porção de terra seca que saia do meio das águas. Isso aconteceu. Ele viu a escuridão, ele não falou, bem, eu estou pensando como vou construir uma usina hidrelétrica. Ele não disse isso. Ele disse, eu quero o que está dentro de mim. A visão que eu tenho dentro de mim é, haja luz. E houve luz. E viu Deus que isso era muito bom. Pegue a visão que está dentro do seu coração. Deixe sair pela sua boca. E prove que o que está dentro de você, uma vez manifestado, é muito bom. Pobreza não é bom. Falta de saúde não é bom. O que é bom? Saúde é bom. Contas pagas em dias e dinheiro sobrando é bom. Construir igrejas com o nosso dinheiro é bom. Abrir escolas Brasil afora com o nosso dinheiro é bom. Ficar miado, ficar entanguido, como diz na minha terra, entanguido é uma criança que não desenvolveu. É muito ruim.
Quantas crianças você crê? Não fale agora. Pode pensar um pouco. Olhe para dentro de você. Porque o número que sair da sua boca, todas as vezes que eu me lembrar de você, é ele que eu vou celebrar diante de Deus. Eu ensinei para vocês e vi Igor fazendo isso domingo, mas ele fez com outras palavras. Você não precisa lançar o seu pensamento ou a sua mão onde você não alcança. Leva a mão onde você crê. Talvez você não crê para 1 milhão. Talvez você crê, sei lá, para 10 mil. Treina. Celebra. Pelos 10 mil. 10 mil é prosperidade. 10 mil é convicção. O que é convicção mesmo? Convicção é a fé que olha lá atrás e diz: está feito. Não percebeu que o texto diz que fé tem duas faces. Uma que olha para o futuro e diz, isso, Jesus diz, isso aqui não tem jeito, basta tu caminhar que tu vai chegar lá. Mas a convicção, quem não tiver, pode perder o que foi feito. E Jesus disse, convicção é você olhar um pouco para trás e ver tudo que foi feito. Diga, não será feito. Já foi feito. Diga, é meu. Eu tomo posse. Falam a respeito de besteira, ficar falando a palavra. E vai ficar falando o quê? As coisas que estão falando? Ou o tanto de gente morrendo porque anda falando mal dos outros? A Bíblia diz que falar o mal dos outros leva cedo para o buraco. Ou não pode falar desse jeito, para a cova. Então por que vai andar falando mal dos outros? Aí vem um povo que deixou Deus de lado para dar lugar ao diabo, para fazer frente contra a fé da palavra. Se você se levantar pregando contra essa palavra, tchau. Vai morrer cedo. Porque quando você se levanta contra essa palavra, você não se levantou contra uma igreja, um ministério, um pastor, um ministro. Você se levantou contra Deus. Diga a pessoa ao seu lado, rapaz, tem que ser louco mesmo para fazer uma coisa dessa. Diga a pessoa ao seu lado, mas deixa eu te perguntar. Tu não é desses não, né? Tu é dos nossos, né não? Entende? Deus tem 2 semanas que Deus vem dizendo, rapaz, vai lá e conta para eles de novo, mas agora de uma forma aperfeiçoada sobre fé. Mostra para eles que existe 2 faces da fé. A que vai para o futuro não tem como mudar. Mas o que está para trás, o que foi feito, pode não acontecer. Porque fé, a segunda parte dela é uma convicção. De eu olhar para trás e perguntar, o que foi feito mesmo? Fui curado. Você precisa segurar firme. Algumas pessoas andavam dizendo, eu presenciei isso. E ouvi muito testemunho. Algumas pessoas, vez ou outras, andavam dizendo a palavra de Deus. Quando a circunstância da morte chegou, elas não conseguiram vencer a morte. Porque existem pessoas que estão na igreja e quando a circunstância chega, elas não conseguem responder à circunstância. Por quê? Porque não se alimentaram o suficiente. Você precisa se alimentar o suficiente a ponto disso ser convicção. Quando se apresentar uma circunstância, e olha que os ventos batem. Os ventos batem, os ventos da doença, o vento da morte, o vento da pobreza bate. E você precisa estar convicto do que foi feito lá atrás. Amém? E você precisa rebater isso. Porque o diabo sabe fazer pressão. E na hora que o diabo estiver fazendo pressão, você só pode vencê-lo pela fé. Você não pode vencê-lo com o seu choro. Ele pode matar você, destruir você, acabar com você. Você precisa ser firme. Você tem que estar pronto. Você tem que ser o Mike Tyson da fé. Pá, 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 pá. Você tem que ser aquele que enche o peito. Não aquele, eu não vou dizer isso. Você tem que encher o peito como filho de Deus e honrar a Deus aquilo que foi feito lá atrás. E dizer, comigo ninguém pode. Eu sou um homem de verdade. Não tenho medo de nada nem de ninguém. Mas às vezes você está dizendo isso e as pernas estão... Mas é tremendo e indo para frente. Eu sou um homem de verdade. Eu não tenho medo de nada e nem de ninguém. As pernas batem. Vai! Fé não é sentir alguma coisa. Fé é fazer o que Deus disse. O que foi que eu mandei você fazer? Mandou eu avançar, correr. Então faça. É isso que é fé.
Daqui a pouco vocês vão embora. Eu não sei qual é a situação que vocês estão passando, mas a situação pode estar lá esperando você. Se você está vivendo uma situação e está dizendo, pastor, eu estou aqui de um jeito mesmo que eu não estou nem dormindo. Pois, diga, a fé é um absurdo. Pois vá dormir. Vá dormir. Evangelho não é tribulação, evangelho é paz. Apesar de que você é muito bem ensinado que você vive num planeta que tem um governante que causa problemas, tanto para ímpios quanto para crentes. Mas eu sou crente. Eu estou armado com a palavra de Deus. Amém? Amados, a prosperidade é uma coisa que pela convicção de fé, quando você olha lá para trás, lá na cruz, quando ele subiu naquela cruz, ele levou no corpo dele a nossa pobreza e ele nos deu a sua riqueza, nos prometendo em Filipenses capítulo 4, versículo 19, logo de cara ele prometeu, eu supro as necessidades. Então, por que as necessidades não são supridas? Porque talvez, amado, pela convicção está faltando. Pegar a convicção, dar uma olhadinha. Ah, o óculos. A convicção é o óculos. Põe o óculos da convicção e olha lá atrás o que foi feito. Ele levou até a minha pobreza. Se ele levou a minha pobreza pela fé, é meu. Agora, eu recebo. Pertence a mim. Ninguém me toma. Cuidado para mim. Essas palavras, amado, faz a convicção subir de uma tal maneira. Você precisa, eu recebo isso agora, isso é meu, isso me pertence. Diga, a prosperidade me pertence. Então, amado, se não acontecer no mesmo dia, não acontecer na mesma semana, amado, a palavra de Deus diz que nós temos que perseverar. E na perseverança nós receberemos o nosso galardão, a nossa recompensa. Você não pode construir fé de uma hora para outra, mas, amado, você tem que começar. E olha, amado, alguns que já estão aqui há alguns anos, já era para estar despontando. Amém? Falando, amado. Falando o quê, pastor? Falando aquilo que ele fez por você. Ao invés de ficar falando, rapaz, eu não tenho dinheiro, eu não sei como vou fazer. Evita, amado, falar essas coisas. Fala da bênção. Fala da bênção. Qual é a bênção? Eu sou rico. Outra coisa que eu quero explicar para vocês, tem gente que não entende o processo da fé, pensa que é falar palavras vazias. Primeiro, eu falo essas palavras porque em mim desenvolveu uma sede e uma vontade por elas. Elas para mim são verdades, mas eu pergunto, elas são verdades para você? Porque, amado, se você anda lá não sei por onde, lê tudo, gasta tempo lendo internet, gasta tempo vendo televisão, e esse livro você não lê, você não tem desejo por ele, pela tua herança, amado, a tua herança está aqui dentro. Se tu não abrir esse livro, tu não sabe qual é a tua herança. Algumas pessoas querem viver debaixo do jugo da doença. Eu não vou viver debaixo do jugo da doença, porque Jesus diz, eu te dei uma herança. E nessa herança, a cura que me custou minha própria vida. É um desrespeito, amado, ao Senhor. Tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, tudo que os apóstolos sofreram para descobrir, descortinar. Quantos de vocês sabem que o pioneiro sofre demais? Eu converso com algumas pessoas que vieram para Brasília anos atrás, eles contam para mim, rapaz, isso aqui no setor sul era só barraco. Era um barraco aqui, outro ali, de madeira e tal. Não tinha essas pistas que você está vendo. Os pioneiros sofreram muito. E você está sofrendo? Quantas horas você fica no ponto de ônibus esperando o ônibus? A maioria de vocês tem carro. Os pioneiros não tinham. Foram eles, os pioneiros, que sofreram para construir o que nós temos hoje. Foram eles, os apóstolos, que sofreram muito para descobrir tudo isso que hoje está revelado para nós. Não viver é uma desonra. Você precisa viver essa prosperidade, você precisa viver essa saúde. Tudo bem? Outra coisa pela fé, que pela convicção de fé a gente olha lá para trás e diz, um dia serei batizado no Espírito Santo, mas quando você olha para trás, não foi feito. Está à minha disposição. Amém? O batismo no Espírito Santo é para agora, já. Está em Atos 2:16. Quando o Espírito Santo veio sobre aqueles homens, então Pedro começou a explicar para aquelas pessoas, isso que vocês estão vendo foi aquilo que o profeta Joel profetizou, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Começou e não vai parar. Está aí até hoje para quem quiser. Teve uma menina um dia desse, estava aqui num culto,
não sei quantos anos de crente, ela disse, meu Deus, pastor, eu fui batizada no Espírito Santo, ninguém tocou em mim. A unção estava tão alta, a graça, né? A graça, a presença da unção de fé, o louvor, que louvor abençoado essa igreja. Eu encontrei uma moça hoje que fui descer aqui, a moça chegou e disse, aqui é uma igreja? É uma igreja. Eu queria muito vir aqui, mas eu ficava assim sem jeito, eu chamava meu filho para vir, mas meu filho dizia, mãe, lá é uma casa, lá deve ser uma célula. Não é possível. Ela disse para mim, é que o louvor entra lá na minha casa, lá dentro da minha casa, eu digo, eu preciso ir lá. Isso é fruto da boca. Quantas vezes quando a gente chegou nesse prédio eu dizia, o louvor dessa igreja não me incomoda. O louvor dessa igreja está entrando dentro dessas casas e as pessoas estão sendo despertadas. Diga a pessoa ao seu lado, boca. Língua. Palavra. Aleluia. Eita, Deus é bom. Devemos tomar posse de tudo que é a fé. Devemos tomar posse de tudo que é a fé. Pela palavra diz que agora, nesse instante, é nosso. Tomamos posse de todas essas coisas naquilo que declaramos a respeito daquilo que Deus diz a respeito de nós. A convicção é uma crença, uma opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas. Olha só, o que o dicionário Oxford diz. Que coisa mais tremenda. Convicções íntimas. O que é convicção íntima? Fé do coração. Convicção íntima. O que é convicção íntima? Meu Deus, o dicionário secular está dizendo que convicção é fé do íntimo do coração. Porque o Novo Testamento você vai achar nas cartas ele dizendo a fé do íntimo. Amém? Como resultado da influência ou da persuasão de outrem. Convencimento. O que é humildade? Capacidade de se submeter a outrem. Olha. Modelo de excelência ou perfeição. Convicção é modelo de excelência e perfeição. A fé é a esperança para o futuro, mas também é convicção daquilo que já aconteceu. É para agora. Olha só. A fé é a esperança do futuro, mas também a convicção daquilo que já aconteceu. A fé também é para agora. O que é para agora? Batismo no Espírito Santo. O que é para agora? A cura divina. O que é para agora? As necessidades supridas. Como eu trago essas coisas à existência? Pela boca. Ao invés de ficar reclamando, estou com dor aqui, dor ali, dor acolá. Não é não é isso. Eu te dou graças, meu Pai, porque pelas pisaduras de Jesus, diga fé, tem duas faces. A primeira, segundo Hebreus, capítulo 11, versículo 1, parte A, diz que a fé de Deus, olha para o futuro, para eventos que vão acontecer. Isso é certeza. A outra face é a convicção. Essa olha para trás e vê o que já foi feito. E uma das coisas, ou as coisas, ou algumas coisas que já foram feitas, eu fui sarado. Eu não sou doente. Eu não sou enfermo. Eu sou curado. Pelas pisaduras dele. Eu sou. Eu posso. Eu tenho. Rapaz, eu posso. Eu sou. Eu tenho. E eu vou logo me levantando. Porque eu sou. Eu posso. Eu tenho. E não tem ninguém nesse mundo que possa me convencer do contrário disso. Porque eu sou. Eu posso. E eu tenho.
Em Cristo Jesus, eu sou curado. Diga, eu não serei. Eu sou. É quando eu me firmo nisso. É quando eu enfrento o mal com a palavra. Não arredo da palavra. Não dou lugar ao diabo. Nem na minha mente. E nem no meu coração. Muito menos na minha boca. Diga, eu construí essa convicção. Diga, eu posso bater no peito. Isso não é orgulho. Diga, eu construí essa fé. Diga a pessoa ao seu lado, construa a sua fé. Construa. Porque os ventos não vão parar de bater. Ventos maiores vão soprar. Mas bênçãos maiores também vão chegar. Por aquilo que está saindo da sua boca. Diga, fé é certeza. Mas fé também é convicção. Diga, fé não precisa voltar lá atrás. Ela só precisa olhar de longe. E perguntar para si mesmo. Se estiver doente, é só pegar a convicção. Olhar lá atrás. E perguntar para si mesmo. O que foi feito mesmo? Fui sarado. Se está havendo uma pressão econômica e financeira, Satanás está dizendo, você nunca vai crescer, você nunca vai conseguir esse negócio. Você estudou muito à toa. Você pode primeiramente dizer, aqui é fácil. Você vai ter que ser essa pessoa lá quando você estiver sozinho na vida. Quando o pastor Flávio não estiver pregando, quando os pastores não estiver pregando, quando o profeta não estiver pregando. Quando você estiver só. Pode até escorrer a lágrima. Pai, eu não vivo por essas lágrimas. Eu vivo pela sede. Mas na verdade, quando você se enche da palavra, as lágrimas param de cair. Você se torna, as mulheres se tornam uma leoa, capaz de destruir seus adversários. Não poupam os adversários. Como os levitas puxam uma espada e executam o adversário. Diga aleluia, Deus é muito bom. Então se você está vivendo uma pressão econômica e financeira, ao invés de ficar pensando nisso, naquilo outro, cuide, seja sábio, aprenda sobre finanças, mas independente dele, resolva logo a situação dizendo a palavra, eu sou rico. O diabo vai dizer, tu é rico da onde? Tu não está tendo dinheiro nem para comprar o pão da manhã, mas eu sou. Eu sou. Aí você pode dizer, diabo, vou botar aqui o óculos da convicção, vou só dar uma olhadinha. O que foi feito mesmo? Pois já conheceis a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo Ele rico, por amor de você se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornastes ricos. Você não anda por aquilo que você vê, nem por aquilo que você sente, você anda por uma coisa invisível. É invisível, irmã. Essas coisas que eu estou te falando são invisíveis. Só que a palavra de Deus diz o que Ele fez. Ele diz, você já é abençoado com toda a sorte de bênção. Como é que eu trago isso? Fala! 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 Você pode não precisar de cirurgia. Você sozinho pode fazer qualquer órgão do seu corpo voltar a funcionar. Eu tive uma professora que eu me inspirei muito nela. Ela já partiu para o Senhor. Ela disse que certa feita foi fazer uns exames. Ela disse que tinha um tumor maligno no seio e diversos outros em desenvolvimento acelerado. O médico disse, nós precisamos fazer uma cirurgia. Ela, uma mulher de Deus, uma mulher que ficava com o Senhor. Mulheres, fiquem com o Senhor. Não deixe o diabo roubar o tempo de vocês correndo para cima e para baixo. E ela ficava com o Senhor. Ela disse que percebeu. A cirurgia foi marcada para o dia seguinte. Ela disse que percebeu na noite anterior. Ela percebeu naquele dia Deus chamando ela. Ela disse que olhava para dentro dela e percebia sensibilidade no espírito. Ela percebia
o Espírito dela dizendo, vamos ficar com o Senhor. Ela disse que foi ficar com o Senhor a noite inteira. Começou por volta das 18 horas, foi até às 6 da manhã, sozinha com o Senhor, andando para cima e para baixo, orando em línguas, colocando louvores, adorando a Deus e declarando a palavra, declarando a palavra, declarando a palavra de cura, declarando a palavra de cura, declarando a palavra de cura. De manhã, quando ela foi no médico, diga, Deus faz milagres. Amado, já tinha exame, já estava tudo pronto, não precisava, era só passar direto para a sala de cirurgia. Mas, diga mas, o médico disse, vamos fazer novos exames. Tá, foram fazer novos exames. Diga assim, o câncer